boa tarde, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Inácio Corrales e junto ao meu amigo Cadu Carvalho, vamos conversar hoje sobre investimentos. Investimentos imobiliários, para ser mais específico. Dentro do mundo dos investimentos imobiliários, aqui, nós gostamos que os investimentos que a gente faz de imóveis sejam em apartamentos e que eles te paguem seus FIIs. Isso é quando tu consegue que o aluguel seja maior do que a parcela do financiamento. Possível é simples, como é possível, como é que é? Que seja possível não quer dizer que seja fácil, muito menos comum, mas com a orientação certa, entendendo algumas variáveis, como mexer com alguma dessas variáveis, a gente consegue mesmo chegar naquele resultado. Cadu, todo bom com você? Qual que é o tema de hoje? É isso. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. É isso. Hoje a gente vai falar desse jeito simples aí. É isso que você falou. Simples, mas não é fácil. De ter uma renda extra, né? E a gente vai mostrar algumas possibilidades que os imóveis geram para a gente, né? Tem muita gente que confunde esse tema e a gente vai abrir o raciocínio para deixar tudo muito claro aí, para as pessoas conseguirem ter uma boa renda extra aí sem precisar trabalhar. Perfeito. Então, enquanto eu vou adicionando os banners aqui... Deixa eu começar então aqui, ó, por uma diferença ali que muitas pessoas confundem é com relação à renda ativa e renda passiva com imóveis. Porque uma coisa é, eu vou construir para vender lá na frente, vou fazer incorporação, vou reformar. A incorporação é o que eu faço. Para quem não me conhece, eu mexo com incorporação e dá muito trabalho. Não é pouco, é um absurdo de trabalho. Então a gente não está falando disso. A gente está falando de renda passiva, para você ganhar sem ter que fazer nada. Seja pela valorização, seja, enfim, pela amortização ali que você ganha, enfim. É renda para você estar dormindo e ganhar dinheiro. Esse que é o objetivo. Igual você falou na live passada do Robert Kiyosaki. Botar o dinheiro para trabalhar para você. Seja o seu dinheiro, o dinheiro do banco, o dinheiro da incorporadora. Vamos colocar esses soldadinhos aí para trabalhar para a gente e ganhar dinheiro com isso. Fazer uma rendinha extra aí. Vamos lá, vamos desmembrar um pouquinho aí. Vamos lá. Como que essa diferença entre um e outro, para deixar bem claro. Só me dá mais um minuto. Vamos lá. Já peguei. Então, vamos lá. O que seria uma renda ativa? Uma renda ativa seria aquela que a gente acorda de manhã, vai para trabalhar, a gente no final da mês recebe um salário e geramos renda. Essa é uma renda ativa. Cada um de nós tem suas formas diferentes de gerar renda. Tem médicos, dentistas, advogados, publicistas. Cara, tem milhares de profissões, cada uma na sua nível de resultado. E cada um de nós é remunerado. Tem gente que é remunerado com um valor fixo, né, no CLT, outros que são autônomos, outros que são funcionários públicos e por aí. Não é? Ou seja, basicamente, você vende seu tempo e ganha dinheiro. O problema é que vai chegar uma hora, mais cedo do que tarde, que você não vai conseguir vender mais seu tempo para ganhar dinheiro. Uma hora mais cedo do que tarde, você vai dar um bug no teu corpo ou na tua cabeça. Uma das duas. E tudo bem que você esteja muito forte, muito jovem hoje, mas estou te falando. O cabelo começa a ir embora, tu não consegue chegar mais nada, fica resfriado, parece que vai acabar o mundo. E aos 70 anos, chega uma hora que, gente, fica complicado depender do vender tempo para ganhar dinheiro. E por isso que é importante se planejar em quais serão nossas formas de gerar renda passiva. É isso.
uma coisa que Mesmo quando você pensa assim, eu vou construir, mesmo que você coloque outras pessoas para fazer isso, você tem um trabalho ali de pensar, de gastar energia, seja de atenção sua ou de tempo. Então, o que a gente vai propor aqui é para a pessoa não precisar dar nem sequer uma atenção e conseguir ganhar um volume legal, igual você falou. Com 60, 70 anos de idade, você ter ali de renda de apartamento que você consiga pagar seu padrão de vida, né? Ter sua liberdade financeira, né? Que a gente chama. Fazer Então, o vamos lá. que quer, né? Não porque precisa. Se gerar renda ativa, que é dizer que eu vou vender meu tempo para conseguir algum tipo de remuneração, renda ativa com imóveis seria exatamente o que o Cadu falou. Fazer uma incorporação, fazer um flipping, os gringos chamam de flipping, quando você compra um imóvel, faz uma reforma nele e vende mais caro, entendeu? O que você compra, tem seus programas de H e H, Home and Health, não sei se você segue essas reconstruções em Pareca, por exemplo, eu consigo em espanhol, então. Bom, para quem não percebeu, eu sou estrangeiro, moro no Brasil já há um tempo, mas eu sou chileno, tá? Por isso que me desculpa o sotaque, me desculpa se as palavras não estão certas, mas já estou há alguns anos aqui, já atuando no mercado imobiliário, tanto no Chile, quanto no Brasil, quanto na Espanha, quanto no Caribe. Eu, 2 ou 3 coisinhas consigo compartilhar com vocês. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Então, voltando no assunto. Renda ativa de imóveis, quando você compra a pior casa do melhor bairro, você reforma a casa e vende mais caro, e você tem que restar para conseguir recuperar seu lucro, seu investimento e vender rápido. Quanto mais rápido conseguir fazer isso, melhor. Na incorporação, que o Cadu faz, é mais ou menos a mesma coisa, só que ele faz construção do zero. Ele pega um terreno, ele contrata um arquiteto, contrata o contratista e ele vai construindo. Enquanto ele de permissos, etc. E ele tem que vender no período. E dá um trabalho. Ele vai gerar renda através do imóvel, através de não tinha nada, e agora construiu um imóvel, ele vendeu, ele ganhou. Isso é uma forma, um jeito de ganhar dinheiro ativa com o imóvel. Agora, com isso claro, vamos falar um pouquinho também sobre a renda passiva. Mas pode ir, pode comentar. Isso. Entrando um pouco mais a fundo na renda passiva, tem uma maneira que a gente recomenda aqui para a comunidade, que é quais são as vantagens de se usar um financiamento bancário, né? Porque tem gente que vai pensar, putz, mas eu quero ter essa renda passiva, mas eu vou ter que comprar um imóvel inteiro ali para ter uma renda de aluguel. E, na realidade, não é bem assim. É mais fácil do que a gente imagina, às vezes. Quando a gente financia um imóvel, o banco ele libera até 80% do valor ali do apartamento para você pegar de crédito, de empréstimo. Claro que você tem que ter a capacidade financeira para isso, mas, via de regra, é assim que funciona. E você pode pagar aqueles 20% na entrada, muitas vezes parcelado. Então, você não precisa, às vezes, nem ter aqueles 20% de uma vez. Você pode ir pagando aos poucos, encaixando o parcelamento da entrada dentro do teu orçamento mensal. Então, nesse caso, você consegue, igual tendo banner, meio que alavancar o seu resultado. Você consegue ganhar, você consegue comprar aquele apartamento com uma parcelinha e ganhar em cima do todo. Porque aquele apartamento todo é seu, a valorização toda é sua. 100% do aluguel é seu, mas você financiou. Você só pagou uma fraçãozinha daquilo ali. Sim. Deixa eu voltar só um pouquinho para trás. Claro. Porque queria deixar em claro um outro conceito que é muito importante. Tá?
Eu acho que ficou claro o que é uma renda passiva, ativa, e o que é uma renda ativa com imóvel, tá? Mas o que é uma renda passiva? Como você muito bem falou, é ganhar dinheiro dormindo, sem fazer nada. Renda passiva não é a mesma coisa que é liberdade financeira. As pessoas me confundem liberdade financeira com renda passiva. Vou dar vamos lá, um exemplo. Liberdade financeira é quando você ganha dinheiro ou recebe uma renda de algum tipo de ativo que compensa o que você ganha vendendo seu tempo. Vamos lá, eu ganho 10 mil por mês, vamos supor. Ganho 10 mil por mês como desenhador gráfico. Daí eu tenho um investimento imobiliário, ou dois, e eles estão pagos, e eu recebo um valor de 10 mil reais, considerando o aluguel dele. 2 ou 3 apartamentos, vamos falar. Eu, durante um período da minha vida, eu comprei um, depois um segundo, depois um terceiro apartamento. Cada um deles tem um aluguel de 3.500 e, eventualmente, eu vou ganhar 10 mil e pouco de renda passiva. E eu vou conseguir equalizar, vou conseguir compensar minha renda, vendendo meu tempo, com minha renda passiva. Isso é liberdade financeira. Agora, renda passiva, quando você, sem fazer nada, recebe dinheiro. Só que, através do aluguel, não é a única forma de ter renda passiva com os apartamentos, com os imóveis. Qual seria a renda passiva de um imóvel sem eu fazer nada? E para explicar isso aí, eu preciso fazer um exemplo com um investimento que eu fiz, que me fez toda a diferença, que foi o motivo pelo qual eu agora estou dedicado 100% ao investimento imobiliário e fico falando e predicando e compartilhando essas informações de forma quizás até obsessiva, tipo, sou obcecado por esse negócio, entendeu? E é o seguinte, eu comprei um apartamento há muitos anos atrás, em uma localização muito boa de Santiago. Comprei esse apartamento de um quarto porque, na época, eu não conseguia comprar aquele apartamento que eu precisava, que era de 3 quartos. Tinha 2 filhas, eu era pai solteiro e precisava de um apartamento de 3 quartos, um para cada filha. Mínimo de 2 quartos, né? E eu simplesmente não conseguia comprar o apartamento. Na área, na localização que eu queria morar, pelo valor que eu conseguia financiar. E tomei uma decisão sem saber, das melhores decisões que eu já tive ou fiz na minha vida. Que é, literalmente, alugar um apartamento de 3 quartos e investir num apartamento de 1 quarto. Quando eu fiz isso, eu fui duramente criticado. Amigos, família, conhecidos, criticado. Como era possível que eu tinha comprado um apartamento de 1 quarto quando eu tinha 2 filhas? E o que iria acontecer aquele dia que eu precisasse do meu apartamento? Eu ia não conseguir morar naquele apartamento nunca, porque eu tinha 2 filhos e eu era desconsiderado, era ainda infantil, imaduro, fui chamado de imaduro, pelo fato que eu tinha comprado um apartamento de solteiro e não um apartamento de adulto, entendeu? De família. Eu tomei essa decisão, como eu te falei, porque não conseguia, entendeu? Não conseguia, né? Pronto. Passaram os anos, eu trabalhei nas minhas vidas passadas, eu trabalhei na área de turismo. Eu viajava pelo Chile, conhecendo diferentes serviços turísticos, hotéis, excursões e tal. Não sei se tu sabia disso, Cadu. Sabia que eu trabalhei no turismo? Não. E olha que a gente se conversa toda semana e eu sempre conto histórias, tu não sabia dessa história. Durante 15 anos, bem, tipo assim, no dia seguinte que eu saí da faculdade, fui trabalhar na empresa familiar. Na real, demorei um ano para entrar, porque fiz um outro empreendimento e outro dia eu conto essa história.
Pronto, comecei a entrei na empresa familiar de turismo, uma empresa bem reconhecida no mercado na época. Entrei na área financeira da empresa, que era uma área que meu pai precisava de ajuda. Eu tinha estudado engenharia de negócio, de administração de empresa. Eu tinha feito já nessa altura do partido uma especialização em economia. Ele me pediu que eu cuidasse mais da área de dinheiro. Não era a minha especialidade, eu fiz uma magíster, se chama magíster, quando você faz um estudo a mais, pós-graduação. Tem um mestrado e um doutorado. Mestrado, essa que é a palavra. Eu fiz um mestrado, paguei do meu bolso o mestrado de finanças. E acabei estudando isso aí. Pronto, depois de 15 anos e uma transformação digital que viveu a indústria, foi impressionante, cara. Na época que eu entrei, era ainda as confirmações das reservas eram algumas por e-mail e algumas outras por fax. Eu lembro que o pessoal imprimia o fax e guardava nas pastas. Literalmente, era assim. Caramba, que diferente. Tomaram muita força entre 2004 e 2008, era 100% e-mail. 100% e-mail. De 2008 até 2016, a indústria sofreu uma transformação digital gigantesca. As companhias aéreas começaram a vender online, logo a hotelaria começou a vender online, ficaram no mercado novos atores, como as Online Travel Agencies, que são as OTAs, né? Aquelas agências de viagem digital. No Brasil tem o Submarino, não sei se ainda existe, mas tem o Submarino, tem a Booking.com, tem uns monstros de empresas gigantescas, mundiais, Global Distribution Systems, etc. Eu não sei como vocês viajam hoje, mas eu descargo um aplicativo, faço clique, viajo para qualquer lugar e fico hospedado praticamente em qualquer lugar. E não tem um aplicativo, tem, sei lá, 50 aplicativos diferentes. Ok? Bom, por que eu estou contando isso? Porque quando essa empresa quebrou, produto que não conseguimos nos adaptar na transformação digital, o apartamento que tinha comprado naquela época, lá atrás, tão criticado, que ficou sempre alugado, nunca me deu problema nenhum, ficou sempre alugado. Inclusive, eu gostava que trocasse de inquilino, porque cada vez que trocasse de inquilino, eu cobrava mais caro para o próximo. Que legal. Eu não sabia por quê, mas trocava um inquilino, falava com o cara na recepção e perguntava para ele, olha, quanto que está se alugando mais ou menos o apartamento de um quarto? Não, aqui está X valor. Eu falei, nossa, isso aí é como 20% mais caro do que eu estava alugando. E alugava sempre mais caro. Impressionante. Que legal, hein, cara? Que legal. Eu nem sabia o que estava fazendo, né? Estou te falando que eu fiz isso por 12 anos. 12 anos. Tá? Cara, que Pronto. legal. Eu nem sabia que tinha recuperado a minha capacidade de financiamento, não sabia nada que a renda que eu estava recebendo do aluguel fazia parte da minha matriz de ingressos, de renda, e, portanto, eu conseguia manter minha capacidade de financiamento, ou tinha recuperado minha capacidade de financiamento. Eu recebia sempre ofertas, muitas ofertas. Os bancos me ligavam, não, oferta para você, não sei o que e tal. Eu falava, não, é complicada a situação aqui para mim, não é minha vez. E eu não entendia. Esse banco está maluco. Eu estava sofrendo, porque a empresa não conseguia se transformar, a gente perdia cliente. Agências de viagens, que eram nossos clientes, quebravam. No Brasil, era terrível. Toda semana quebrava uma agência de viagens. Hoje em dia, 90% das agências de viagens são home office. Na minha época do turismo, ter home office era uma coisa muito de baixa classe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, home office é top de line. É tipo assim, top. Eu trabalho em casa, meu querido, aqui é de top. Bom, voltando no assunto. Quando eu me apresentei em quebra, o banco me liga e me diz, oi, Nath, não se apresente em quebra não, porque você tem um apartamento. Aquele apartamento, lembra que você comprou um apartamento? Claro que eu lembro, né? É muito importante. Como não vou lembrar? Bom, esse apartamento que você comprou por 400 mil,
hoje em dia não vale mais 400 mil. Ele vale 1.200.000. Tá? Eu fiz a troca de moeda de pesos chilenos para o real, mas, cara, é mais ou menos isso, tá? Era quase 3 vezes o valor. Quase 3 vezes o valor. Daí eu fui lá e pesquisei quanto que eu estou devendo para o banco. Eu não estava mais devendo 400 mil, eu estava devendo 300 mil. Que não era metade, mas era uma quantia bem menor. Era 100 mil a menos. Insisto, gente, eu estou fazendo umas matemáticas simplificadas das trocas de moeda de um país para o outro, tá? Mas, em essência, era isso. Ou seja, o apartamento era 1.200.000. Eu estava devendo 300. Ou seja, eu tinha ganhado 900 mil reais de renda passiva. Porque o apartamento, eu nunca fiz reforma do apartamento, não contratei nenhuma incorporadora, eu não trabalhei a mais, eu não contratei ninguém para cuidar do apartamento. Hoje em dia eu tenho uma empresa que administra os apartamentos para mim, mas na época era um apartamento, não dava problema nenhum, portanto, renda passiva. Eu ganhei em 12 anos 900 mil reais dormindo. Literalmente, enquanto eu dormia, eu estava gerando renda passiva. Produto do que está escrito aqui, como você realmente ganha dinheiro. Só te voltar na sua pergunta, na questão do seu apartamento. Quando que você dava atenção para ele? Porque se você tinha um inquilino que era adimplente bonitinho, você simplesmente o dinheiro entra na conta lá, a parcela do banco está em débito automático, você nem via, nem pensava nesse apartamento. Ou você tinha algum trabalho com ele, assim, que realmente consumia a tua atenção? Era uma vez a cada ano e meio, 2, que tinha o apartamento de um quarto tem mais rotação, né? Entra e sai. Era só na troca mesmo, então. Tem troca. E por isso que hoje em dia apartamento, eu não compro apartamento de 3 quartos. Eu só compro apartamento de 1 quarto e 2 quartos. Porque eu sei que tem mais troca de inquilino, e cada vez que troca, eu já sei que cobra um pouquinho a mais. Claro, hoje em dia tem uma empresa de administração de imóveis que tem gente que cuida disso aí para mim, e, sei lá, e vai cobrando ajuste de inflação, plus o valor eu negocio a renovação do contrato. Eu fico alerta, eu não, né? O equipe fica alerta para ver se a gente vai ou não vai renovar o contrato. Esse negócio de renovação automática não tem comigo. Não tem renovação. Isso que eu estava pensando, muito interessante. Porque aí, nesses casos onde a demanda é boa e que tende a aumentar, realmente não vale a pena você renovar com o reajuste do indexador. Porque, igual a gente estava vendo naquela live, do quanto que valoriza o aluguel, é muito maior do que esses indexadores. Se você escolhe bem escolhido, isso. Cara, é o que você falou. Que troque, vamos lá. Deixa eu renovar. Você pode até renovar, mas você renova pelo valor que você quer renovar. O inquilino que ele decide, opa, aqui, ó, seus vizinhos estão tudo pagando mais. Se você quiser, a mesma coisa, senão você pode mudar. É meio sacanagem, mas assim, é papai do jogo, assim, né? Legal. Eu fiz isso de uma forma intuitiva, eu realmente não sabia o que estava fazendo, eu fiz isso de uma forma intuitiva. Então você me pergunta, que trabalho realmente deu isso para ti? Vamos lá. Para comprar um apartamento, tive que ir para o banco tirar o financiamento. Ou seja, eu tinha que ter um comportamento financeiro responsável, e esse era o meu trabalho. Ser uma pessoa financeiramente desejada pelos bancos. Pronto. Primeiro trabalho é tirar o financiamento. E deu um trabalho, hein? Tive que fazer 2 reuniões ou 3, e deve ter investido umas 6 horas em fazer isso. Parênteses, anedota. Tem um amigo meu que é vice-presidente do banco, ele chama-se Rodrigo Vallecos. Ele é vice-presidente do banco BBVA no Chile. Tá? É um cargo bancário, tipo assim, é o presidente e ele. Entendeu? Um colega
da faculdade e tal. Daí ele fala comigo um dia que queria assessoria para comprar imóveis, porque ele tinha 2 imóveis e queria mais imóveis. Queria saber como que eu tinha tanto imóvel e ele não tinha nada. E ele era vice-presidente. E daí eu falei, cara, é simples. Eu fiz isso muito rápido. Bom, vamos voltar. Daí ele me perguntou como é que é. Perdi a linha de raciocínio, peraí. Ele é vice-presidente do Banco BBVA e ele... perdi a... Não é fácil ficar velho. perdi a linha de raciocínio. Você estava falando um pouco do trabalho que dava. Lembrei. Daí o cara falou, tá, beleza. Daí a gente fez toda uma... Assessorei ele e tal. Ele comprou, sei lá, 4 apartamentos aqui, 3 apartamentos ali. O cara deu bastante dinheiro. A gente fez todo um esquema para comprar apartamento, tá? 3 meses depois, me liga, bravo, bravo, me diz, mas como é possível? Nossa, que ele tinha trabalhado, que ele tinha feito tudo sozinho, que ele tinha trabalhado pra cacete, que deu um trabalho do demônio, ele tinha enviado não sei quanta quantidade de e-mail para lá, e-mail para cá, brigado com todo mundo e tal. Daí eu escutava assim, com calma e paciência. Daí eu falei, tá, beleza, vamos lá. Quantos e-mails você mandou mesmo? Eu mandei mais uns 50 e-mails, no mínimo. Tá, vamos lá, vamos supor que seja 100 e-mails. Não, é menos do que 100 e-mails. Tá, vamos lá, deixa 100 e-mails. Quanto você realmente demorou em redatar cada um desses e-mails? Demorei uns 15 minutos. Então tá, eu peguei a calculadora, comecei a somar todas as horas que ele investiu naquele empreendimento, naquele trabalho que ele me pediu fazer. Não é que eu, entendeu? Não, resumo da ópera, eram umas 40 horas. 40 horas. E o cara botou não é 40 horas. 40 horas é uma semana de trabalho. 40 horas é uma semana de trabalho. Eu falei, cara, você acabou de me dizer que você investiu uma semana de trabalho e comprou 7 apartamentos. Você quadruplicou seu patrimônio. Você garantizou, fez uma... Como você fala assim, garantizou ou garantia? Você garantiu. Você garantiu o teu futuro, o futuro da tua filha, se você morrer amanhã. Você desligou o telefone comigo, agora. E deu um infarto no coração, na cabeça, você morrer, tua filha e tua mulher ficam garantidas. E você está me reclamando por 40 horas? Não, é que eu não tinha analisado desse jeito, assim como você me fala, então tá tranquilo, pode deixar. Legal isso. Tá vendo? Tudo dá alguma energia, mas é aquela mesma conta de investimento e retorno. 40 horas para o benefício que ele está tendo é gigantesco. Então, assim, é diferente você gastar 40 horas para construir, reformar, aprovar um projeto, que é o que eu faço. Que, enfim, é isso. Aqui você consegue gastar menos e garantir o teu retorno. Bem legal. Isso leva para o próximo ponto que você estava falando. Ele não comprou 7 apartamentos à vista, ele pegou o financiamento do 20%, eu ainda consegui um desconto para ele de um 10% do valor do apartamento, então, portanto, ele só financiou 10%, então, portanto, ele pegou uma pancada de apartamento todo de uma vez. Ele fez os financiamentos dos apartamentos e tupum para dentro, como diria meu pai. Veja, ele fez assim, para dentro. E construiu um patrimônio gigantesco com o dinheiro que ele tinha meio que parado. É isso. Que se ele fosse comprar à vista, ele não compraria esse tanto de apartamento. Ia comprar um. Ia comprar um ou dois. Isso. E assim, eu só antecipar uma coisa aqui. Uma coisa que as pessoas ficam confundindo, às vezes é o que ganha com aluguel, que beleza, todo mês gera uma receita ali, com a renda da valorização, que foi onde você realmente ganhou dinheiro. É isso. Eu realmente ganhei dinheiro com a construção patrimonial, não com o fluxo de caixa. Isso, exato. O fluxo de caixa é insignificante. Inclusive, no início, os primeiros 3 anos, era um fluxo de caixa negativo.
tudo bem, para mim estava tranquilo, eu conseguia bancar na época, era pouco dinheiro, não era, tipo assim, eu conseguia, não fazia diferença no meu estilo de vida, essa diferença. Mas eu sabia que investir em apartamento era bom negócio, eu não conseguia comprar aquele de 3 apartamentos, acabei comprando um de 1. E fiquei aí, né, andando e andando e andando, que realmente o benefício real veio no pela renda do aluguel, que era muito pequena, e mais se pela valorização do imóvel, e está faltando um fator, que as pessoas acabam esquecendo, e é um fator muito relevante na construção patrimonial, que é a amortização. Cada vez que você paga uma parcela, porque não é que o inquilino pagou a parcela, é que o próprio ativo imobiliário pagou a parcela através do aluguel. Aí você vai falar, mas nesse período você estava alugando. Eu estava alugando. Alugar não tem nada de errado, embora se e só se você utilizar sua capacidade de financiamento para comprar um outro imóvel que gera renda e que tem uma porcentagem de valorização maior. E o que eu fiz? Sem querer querendo, tá? Comprei, que nem o Chaves falava. Sem querer querendo, eu acabei comprando. Tá sendo... Porque o apartamento que eu aluguei, ele não mudou o valor do aluguel em 6, 7 anos. Não mudou, nada. De 3 quartos, né? Aquele apartamento de 3, 4 dormitórios. Aquele outro que eu comprei, aumentou. Por quê? Porque aquela localização, sim, eu saber. Tá? Isso foi sorte. Hoje em dia, eu entendo quais são as variáveis que fazem que um apartamento tenha muita valorização. Que é o que faz toda a diferença. Inclusive, vou te contar uma outra história. Não sei se eu já contei para você, mas é o seguinte. Quando quebrei, quando o banco chegou, me fez aquele resgate, que me falou que meu apartamento custava 1,2 milhões, e eu estava devendo 300 mil, que ele ia pegar todas as minhas dívidas, ia fazer assim, não sei o que e tal, diminuiu a taxa, me aumentou o prazo do crédito e deixou tudo bonitinho. Nossa, eu achei incrível isso. O banco me ajudou. Eu falei, nossa, impressionante, eu ganhei muito dinheiro sem fazer nada, uau. E entrei no mercado imobiliário. Só que ali, quando entrei no mercado imobiliário, assim como eu fiz uma coisa muito boa, fiz uma outra coisa muito errada. Peraí, deixa eu ligar o ar-condicionado. Eu assumi que o comportamento de valorização daquele imóvel ia se manter aumentando do mesmo jeito que no início. Ou seja, que a valorização era linear. E eu descobri que a valorização, meu filho, não é linear. Ela se comporta parecido a um decolar de um avião. No início, quando é um setor muito, muito emergente, tu não sabe se ele vai decolar ou não. E o avião? Você está entra no avião, ninguém sabe se vai fechar, vai acontecer alguma coisa ou não. Fecha as portas. Entrou todo mundo, bora, vamos decolar. E o avião vai para a pista de decolagem. Mesmo assim, a gente não sabe se vai decolar ou não. Eu não sei se já aconteceu contigo, Cadu, que o avião falou, fiquei uma meia hora, 45 minutos, até uma hora ou mais, esperando a autorização para decolagem. Por clima, um monte de coisa. Mas quando o avião entra na pista, e o piloto faz assim, ó, tripulação preparar para o decolagem. Não tem conversa. Entendeu? Não tem volta atrás. Chega um ponto onde que o avião ou decola ou dá merda, entendeu? E o cara decola e tá. No investimento imobiliário, na valorização, tem um comportamento muito similar. No início, tu não sabe se esse setor vai crescer ou não vai crescer. É meio que tu não tem clareza. Tu tem um olfato, e vocês, incorporadores, Cadu, tem que desenvolver esse olfato muito antes do que os nossos investidores. Sim. Mas daqui a pouco você fica sabendo que a prefeitura trocou o plano regulador, ou seja, trocou só casas, agora pode ser construir prédio de 20 andares. Então, o valor do terreno triplicou o valor. Então, é aí que decola a valorização. Um setor que não tinha metrô, uma estação de metrô, e que vai ter estação de metrô, mesma coisa.
Daí decola. Pá, 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 pá. Foi anunciado, vou anunciar uma nova linha de metrô. Beleza. Anunciar é uma coisa. Começar a construir é outra. Começou a construir. Opa, aumentou mais um pouco. Olha, foi entregue. Aumentou mais um pouco. Aí que é igual ação, assim, né? Que o mercado ele responde muitas vezes com os boatos, né? Então, surgiu uma notícia, opa, muitas vezes o mercado precifica o futuro e já dá uma valorizadinha. Mas, de fato, a realização daquilo ali também movimenta. É muito de mercado, de fato. As pessoas saberem, quererem pagar, é mais pessoas querendo morar lá. Tem gente que não vai mudar para aquele bairro só porque sabe que vai ter uma estação de metrô. Mas na hora que realmente tiver implementado uma estação de metrô, vai ter gente querendo ir lá e que vai estar disposta a pagar mais no aluguel. Então, é bem interessante esse tipo de análise ali de mercado, né? Então, eu entrei naquele... Então, eu assumi, eu sem saber, eu comprei um imóvel bem no momento que o aviãozinho estava começando a decolar. E ele decolava, decolou. Por isso que aumentava o aluguel, aumentava o aluguel. Rápido. Logo depois de 12 anos, ele tinha se valorizado muito. Daí aconteceu esse problema que eu acabei de descrever aqui. Daí a minha análise na minha cabeça foi: nossa, ele aumentou quase 3 vezes o valor em 10 anos, 12 para ser mais exato. Olha, em 5 anos, se ele duplicar seu valor, está muito bom. Então, eu assumi que ia passar de 1 milhão de 1 milhão e 200 para 2 milhões. E com essa diferença, eu ia conseguir pagar todas as minhas dívidas, ia ficar bem de boa. Com a liberdade financeira. Liberdade financeira. Só que, o que aconteceu? Passou 4 anos, 17, 18, 19, 20. E o apartamento não tinha se valorizado nada. Caramba! Ficou em flat. E, porra, o que aconteceu aqui? É o mesmo apartamento, não mexia em nada, fiz exatamente a mesma coisa que eu vinha fazendo há 10 anos. O apartamento estava alugado. Ué, e agora? Que alguém me explique. O aluguel também estava estagnado ou o aluguel estava aumentando? O aluguel não aumentava, o aluguel estava fixo, Também. alugava muito rápido, mas alugava no mesmo valor. Levemente maior. Alugava muito rápido. Isso me levou na seguinte conclusão, e com isso a gente nos despedimos. A conclusão que eu tirei é que o investimento imobiliário, para conseguir essa valorização, para gerar essa renda passiva, além da diferença do aluguel com a parcela do financiamento, para que realmente consiga se amortizar, para que a gente realmente consiga se valorizar, você tem que investir em setores emergentes e não setores consolidados. E eu não sei vocês, mas eu gosto de viver setores consolidados. De fato, eu não conseguia comprar um apartamento de 3 quartos, porque onde eu queria morar era um setor consolidado, perto do Colégio das Meninas, perto de onde eu trabalhava, um setor mais nobre da cidade. O apartamento que eu comprei é um apartamento que estava longe do metrô, estava longe do shopping center, estava uma área que não era tão segura não, de noite era meio perigoso, estava mais afastada do setor mais nobre. E o que aconteceu? Chegou o metrô, aumentou a segurança, aumentou a iluminação, a cidade cresceu para esse setor. O segundo da obra, ele cresceu muito e se valorizou. Aquilo que estava longe, agora não está mais longe, lá agora está perto. Colégios, shopping centers, tudo cresceu na área. Então, você deve sempre procurar investimentos em setores emergentes e não consolidados. O problema da maioria dos investidores é tentar
cumprir o sonho da casa própria como o primeiro investimento imobiliário. E quando é... Cara, quando tu bota eu quero, eu gosto, não tem matemática financeira que supere isso. Porque eu posso demonstrar que é melhor negócio ali. Mas se você me fala que tu gosta aqui, contra isso eu não posso fazer. Entendeu? Não, que eu gosto de... Sei lá, eu quero minha casa própria primeiro. Tá bom. Mas isso não quer dizer que seja melhor negócio. E também não quer dizer que através do veículo do investimento imobiliário você não possa comprar a casa própria. Eu fiz merda. Eu quebrei. Mas eu ganhei 900 mil. Eu poderia ter vendido o apartamento no momento que o bairro se consolidou. Poderia ter vendido o apartamento para alguma pessoa que quisesse morar. Algum solteiro que quisesse morar naquele apartamento show de bola. O apartamento era de um quarto, mas era no prédio era super... Tinha 2 piscinas, uma piscina aquecida, outra em cima, sei lá. Era Legal, prédio grande. um prédio grande. Tem umas 500 pessoas que moravam por aí. Que legal. 50 apartamentos, era um prédio grande. 2 torres, era bem bonito o apartamento. Eu poderia ter vendido, ter ganhado os 900 mil. Se eu não tivesse endividado com esses 900 mil, eu comprava, eu dava uma entrada de 70%, 80%, entrada de 80%, não financiamento, entrada de 80% para a minha casa própria. E comprava uma casa de 1 milhão, 1 milhão e 200, tranquilo, pedindo um financiamento de 300, 400 mil reais, que fica um financiamento muito pequeno para uma casa de 1,2 milhões. E desse jeito eu conquistava minha casa própria. E com um financiamento a 10 anos, não um financiamento a 30, que é bem menor, os juros são menores, e você não paga 3, 4, 5 vezes. Através do quê? Da decisão de você alugar onde que você quer morar, investir onde que é o melhor negócio. Foi falado, grande conclusões. Pode falar, Camilo. Não é isso. Eu acho que até maior do que o pensamento da renda, o benefício disso aqui é a construção patrimonial, que é que você vai conseguir unir dinheiro e que, sei lá, foi sorte no seu caso, mas é um negócio que tem que, se essa pessoa pensa com antecedência, tem disponibilidade ali de esperar esse tempo, é uma coisa que não tem preço, assim, os benefícios são gigantescos. E é isso. É isso, meus queridos. A gente se vê semana que vem com mais um tema, com mais um assunto. E tá chegando coisa boa, hein? Já tô anunciando que tá chegando coisa boa. Opa! Com isso falado, até semana que vem. Tchau, gente. Penso. Até a semana que vem, gente. Peraí, aqui tem um comentário. Peraí, Joel Martins nos fala, boa tarde, para essa renda aumentou de patrimônio, etc. Esse imóvel deve ser de qual valor mínimo ou quais características? Novo, usado em qualquer cidade? Desculpa, Joel, eu não tinha visto tua pergunta. Eu respondo agora, tá? Guiné, não é cidade que você olha. Pode, sim, enxergar cidades para começar a analisar. Você começa macro e vai diminuindo. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é muito grande. Será que está crescendo? Bom, São Paulo nunca para de crescer. Outro dia eu estava no táxi em São Paulo e perguntei para o taxista. E aí, cara, para onde está crescendo São Paulo? Ele me responde. Para cima. Para cima. Legal. É interessante. Tá. Esses bairros, não é uma cidade, tá? É um bairro. Por exemplo, em São Paulo, estão construindo a nova linha 9 de metrô, a linha universitária, que chamam. Linha 9. E ela vai unir todo São Paulo. Com o oeste. Como se fala? Este-oeste? Leste-oeste. Leste-oeste. Conectando várias linhas de metrô para comprimir a linha, acho que é a linha 3. Bom, talvez você saiba, ou talvez não, mas o São Paulo cresceu perto do centro, foi para o leste, onde está Itaim Bibi,
Marumbi, e uma série de bairros começou a crescer hacia o sul. O lado leste do Parque Ibirapuera. E nesse momento, o setor que está crescendo é o setor este do Parque Ibirapuera. Então, se no setor leste do Ibirapuera você compra um apartamento a 25, 30 reais por metro quadrado, do outro lado você compra em 15, 16 o metro quadrado. Só que para mim é bastante óbvio que vai aumentar de 16, 15 para 20, 25 nos próximos 5 a 10 anos. Então, não é a cidade, é a localização. A localização afeta muito na valorização. A segunda pergunta que tu faz, estou indo de trás para frente, é novo ou usado? Depende. Vou te explicar. Novo resolve todos os problemas. Ele é novo, você paga ele, compra ele parcelado ou não, entrega na planta, investe na planta, consegue você parcelar a entrada, ou entrega imediata, você resolve os riscos de atraso nas entregas ou quebra da incorporadora, que também tem uma solução para isso. Pronto, e você recebe o apartamento está novo, você entrega na administração e começa o giro. Eu gosto de novo. Usado, todo mundo sabe que o usado é mais barato do que novo, né? Tipo assim, é 20, 25, 30% mais barato do que novo. O mesmo apartamento localizado no mesmo lugar e tal. Só que usado, você tem que resolver duas problemáticas. A primeira é que o apartamento usado, você tem que reformar ele. Antes de você pega ele, tem que reformar. Deixar ele novo para poder alugar. Tem que estar impecável. Do momento que ele está perfeito para ser alugado, você ainda tem um problema. Ele está como novo, semi-novo, só que você não tem como dar parcelamento para entrada. E você está concorrendo com novos projetos no setor de entrega futura, que estão pagando entrada parcelada, em 36 parcelas, 24 parcelas. E você não tem essa condição. Você tem que dar a entrada, entendeu? Só se tu encontrasse uma incorporadora que se dedicasse a comprar apartamentos usados, reformá-los e vendê-los, dando facilidade na entrada. Tá? Isso existe. Vai entrar, nesse caso, mais naquelas pessoas que querem ganhar o dinheiro mais ativamente, né? Que tem um volume maior de dinheiro para comprar usado, com entrada à vista, reformar, que beleza, ele vai ter aquela valorização. Sim. Mas o investidor que quer aportando ali por mês um pouquinho, pensando na velocidade de aluguel de imediato, o usado não é tão bom ali quanto o novo, principalmente na planta. Né? Isso. Então, não é melhor ou pior, é prós e contras, luzes e sombras. Eu tenho, de fato, todos os meus apartamentos comprei novo, nunca comprei usado. E esse negócio de comprar usado, só agora que achei uma incorporadora que faça esse trabalho que poderia ser uma alternativa. Tá? Agora, você perguntou também pelas características que tem que ter esses apartamentos e os valores, tá? Não tem uma resposta 100%. Eu gosto de investir em apartamentos em torno a 300, 350 até 600 mil. No máximo, entendeu? Tá bom, 800 mil quando for uma coisa, nossa, muito espetacular. Uma oferta muito boa. Vou te explicar por quê. Quantidade de pessoas alugando apartamentos neste intervalo é muito maior do que pessoas na faixa superior ou na faixa inferior. Na faixa inferior, entra na Minha Casa Minha Vida, são pessoas que têm difícil acesso a poder pagar um aluguel que compense o financiamento com a renda. Então, fica difícil por baixo disso. Não que não seja possível, fica difícil. Segundo,
administrar, vamos supor que você consiga comprar 5 apartamentos. Que é melhor? 5 apartamentos de 200 mil ou 2 apartamentos, cada um de 500 mil? Bom, 5 apartamentos é 5 desafios, né? 5 inquilinos, 5 localizações diferentes, 5, todos 5. 5 administrações, tudo 5. Com 2 apartamentos, são 2. Aí tu pode me contra-argumentar e me dizer, não, mas eu prefiro diversificar. Ok, depende do trabalho que você queira ter. Então, novamente, não é melhor ou pior. Tá? Eu gosto do intervalo, como eu te falei, 300, 350 até 600 quando máximo. Se for uma coisa extraordinária, assim, nossa, foi espetacular, até 800 mil. Inclusive, pode falar. E complementando um pouco disso, tem que tomar cuidado com aqueles imóveis que muitas vezes estão nos bairros que se encaixam ali no Minha Casa Minha Vida. Porque às vezes você vai ter pessoas que vão estar comprando um imóvel do lado do seu, que vão ter benefícios de taxas de juros muito menores, que vão ganhar subsídio, e que aí é difícil competir. Então, isso é válido, essa questão de investimentos, para valorização, assim, muito do médio padrão para cima. Então, tem um valor ali que abaixo já vai ser uma coisa que você não vai ter essa valorização toda, que tem que tomar cuidado. Isso. O Joel faz uma segunda pergunta bem interessante. Obrigado pela pergunta, Joel. Seu último lançamento foi apartamento em Indaiatuba. Na real, não. O último lançamento foi em São Paulo, tá? Mas a gente fez um lançamento em Indaiatuba, São Paulo, sim. Tá? Por que a gente fez em Indaiatuba? Porque a gente analisou que em Indaiatuba, especificamente, em 2 setores de Indaiatuba, estava a cidade de Indaiatuba crescendo muito. Então, a gente analisou a questão de São Paulo, analisamos Campinas, o aeroporto, uma série de variáveis, e dentro das cidades que estavam crescendo mais, Indaiatuba destacou. Dentro de Indaiatuba, a gente analisou um setor que estava crescendo muito. Tá? Vamos ter novos lançamentos em Indaiatuba? Eu acredito que vamos. E outra, estúdios de 20 ou 30 metros quadrados, ainda são opções? Eu gosto. Especialmente se fosse em São Paulo. Vou te explicar por quê. Tudo que eu estou falando de 15 mil o metro quadrado, 15 mil reais o metro quadrado, se você investir em um apartamento de 100 metros quadrados, você tem que ter 1,5 milhão. Não dá? Você tem que investir em apartamentos pequenos. Se você e outro apartamento pequeno, estúdio, assim, para quem serve mais? Estudante, passantia, coisa dessa. Ou aluguel pelo Airbnb, Booking e esse tipo de renda de curto prazo. No aluguel por ano. Então, o que está acontecendo em São Paulo? Você pode ir lá dar uma olhada ou pesquisar pela internet. Tem uma tendência, é mundial a tendência, tá? Está acontecendo em Santiago, acontece aqui em Gramado também, acontece em Porto Alegre também, em Santa Catarina, nem falar, e São Paulo não é a exceção. A diferença é que São Paulo é demanda o ano todo. Florianópolis é demanda no verão. Claro, talvez feriadão, esse tal. Mesma coisa que Gramado. Bom, voltando em São Paulo. São Paulo, você precisa comprar um apartamento pequeno. E os prédios são híbridos. Tem uma parte do prédio para morar, uma outra parte para aluguel de short stay, que chama. Aluguel por, tipo, Airbnb, Booking da vida. Ok? Então, é mais ou menos isso, meu querido. Eu gosto de apartamentos de 30 metros quadrados. Eu compro apartamentos de 30, 40 metros quadrados no máximo. 40 com 2 quartos. 30 com 2 de 1 quarto. 25, 30, 35, 1 quarto. E 2 quartos, 40. 35, 40. Não muito grande, pequenos. Que sejam intencionalmente desconfortáveis. E quando eu falo desconfortáveis, que a família cresce, entendeu? Eu tenho um filho, eu tenho 2, já não cabe mais no apartamento. Sai fora, entra um novo. E cobre mais caro, entendeu? Que o que eu falei mais sobre essa coisa. Uma linha bem delicada no investimento imobiliário.
os riscos são bem menores do que no investimento em ações, nas criptomoedas, não sei o que e tal. Mas isso não quer dizer que não tem riscos, tá? É isso que a gente faz para ajudar a nossa comunidade a mitigar esses riscos. Então, para quem quiser fazer uma análise financeira com a gente e conhecer os empreendimentos que a gente tem, ou enfim, conhecer o que é o teu perfil, o que vai se encaixar melhor na tua renda, para você fazer, claro, de uma forma responsável, a gente está aí para ajudar. Os imóveis aqui da Brokers, a gente faz todo um estudo legal, de demanda, para garantir, assim, mitigar os riscos e fazer com que ele tenha muito mais chance de valorização e de segurança no teu investimento. Com conhecimento. A gente se conheceu com o Cadu em um evento ali em Brasília, fomos apresentados por um amigo em comum, e a gente começou a conversar, será? E a gente ficou amigo porque eu literalmente torturei o Cadu. Tá, me responde essa pesquisa aqui, uma pesquisa gigantesca, de 1.500 páginas. Pedi argumentar para ele por que esse setor seria de valorização e não sei o que e tal. Ele achou bem interessante nosso jeito de trabalhar. Foi muito legal. Foi interessante. Gente, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, Joel, pelas perguntas interessantíssimas. Esse caminho, sim. Forte abraço. A gente se vê daqui a pouquinho com novas notícias. Até. Até mais. Um abraço.